curso Pais Intencionais e hoje nós vamos falar sobre oração. Pais intencionais não só ensinam seus filhos a orar, mas ensinam seus filhos a entenderem o poder da oração. Como é diferente? É fácil a gente ensinar uma criança a orar. Repete comigo, Papai do Céu, muito obrigada por esse dia, por essa comidinha, abençoa a mamãe, papai, em nome de Jesus, amém. Pronto, você ensinou a orar. Mas será que você ensinou sobre o poder da oração? É completamente diferente. Nós, como intencionais, precisamos ensinar os nossos filhos sobre o poder da oração. E isso tem a ver a se colocar em situações onde só uma oração pode resolver, onde buscar primeiro a Deus é a resposta. Então, quando a gente entende e a gente vive essa verdade, a gente vai ver as nossas crianças trazendo respostas em oração, com orações espontâneas, orações fofinhas, orações com o jeitinho delas. Então, como que a gente pode fazer isso? O como que a gente pode fazer isso? Primeiro é a gente tendo esse hábito de orar. É a gente estar sempre buscando a Deus em todas as situações em oração. Então, buscando em primeiro lugar a Deus. E quando a gente faz isso, a gente vai estar ensinando as crianças, não naquilo que a gente está falando, mas através daquilo que a gente está fazendo. Quando que se começa isso? Começa desde sempre. Comece ensinando a sua criança sobre o poder da oração antes dela nascer. Compartilhe com suas crianças os seus momentos de oração pela vida dela. A gente tem várias histórias com as crianças e a gente conta para elas de como que eram alguns momentos que a gente teve de vida antes delas nascerem. A escolha do nome, então foi fruto de oração, né? Os momentos, a Bianca, ela tem histórias lindas de momentos de oração, quando o Lucas estava pintando o quarto dela e formou uma cruz, sabe, na parede, daí ele se ajoelhou e ele começou a orar e a gente entendeu que ela seria aquela que traz a luz, então ela carrega a pureza, então por isso que o nome dela é Bianca. O Mateus, da mesma maneira, eu tinha dificuldade para engravidar e ele veio. Em oração a gente entendeu que o nome Mateus significa presente de Deus. Então, quando a gente conta isso para eles, isso gera fé neles. Em todo momento a gente tem que estar orando. Quando a gente vai comer, né, quando eles são muito pequenininhos, a gente não pode simplesmente orar, Papai do Céu, muito obrigada por essa comida em nome de Jesus, amém. Mas a gente orar e falar assim, Deus, muito obrigada porque hoje tem essa carninha gostosa, obrigada porque tem esse feijãozinho fresquinho, obrigada por esse suco, essa água geladinha quando tantas pessoas não têm, obrigada por fulaninha que trabalha aqui em casa e faz essa comida gostosa pra gente, que colocou essa mesa. Então, através da oração, a gente vai ensinando princípios e valores para as crianças. Então, a gente vai ensinando a honra, a gente vai ensinando gratidão, a gente vai ensinando amor, a gente vai ensinando, enfim, N outras coisas através da oração. E sempre que, por exemplo, quando eles se machucam, quando eles caem, quando alguém tá dodói, antes de você se desesperar, e eu sou essa mãe meio desesperada, mas a gente tem que entender, tipo, não, vamos orar? Papai do Céu, tira esse dodóizinho, faz ela ficar boazinha, tira essa dorzinha de cabeça, essa dorzinha de barriga. E fazendo isso, a gente vai estar ensinando as crianças sobre o poder da oração, porque muitas vezes passa, outras vezes não vai passar. Não passou, você vai fazer o seguinte, Papai do Céu, ele vai tomar agora esse remedinho, que o remedinho faça efeito muito rápido. Se precisar ir para o hospital, Papai do Céu, quando a gente chegar no hospital, que a gente estaciona o carro rápido, que o médico atenda rápido, que já saiba o que é, que passa o remédio certinho. Então, tudo a gente vai estar buscando a Deus em primeiro lugar e trazendo essas verdades e esse estilo de vida do reino para a vida das crianças. E o que acontece quando a gente faz isso? O que acontece é que os testemunhos eles começam a surgir. Tem uma história, não sei se eu já contei aqui no curso, mas o Mateuzinho ele tinha 3 aninhos de idade, a gente estava recebendo visita em casa e aí fez aquele silêncio, eu fiquei, nossa, cadê o Mateus? E eu comecei a procurar por ele. Quando eu abro a porta do banheiro, eu vejo ele tá lá. E ele olha para mim, ele tinha 3 anos, ele fala assim, mamãe, deu certo. Eu falei, o que deu certo, teu? Aí ele falou assim, eu fiz o número 2 e eu fiquei com vergonha de te chamar. E eu orei, Papai do Céu,
chama minha mãe em nome de Jesus, amém. E ele disse que na hora que ele falou amém, que eu entrei no banheiro, então Deus, ele respondeu a oração. Como pais intencionais, nesse momento a gente tem duas opções. Ou a gente vai falar, não, imagina, foi só coincidência, eu estava ali, lembrei. Ou a gente fala, olha, realmente, eu estava ali e o Espírito Santo me fez lembrar você. Porque você orou, você pediu ajuda e Deus ajudou. Então vamos orar aqui nesse aroma de frutas e flores. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua resposta de oração. E o que acontece quando uma criança ela presencia e ela experimenta o poder da oração? Ela vai orar por tudo. Ela vai orar por tudo. Então você vai no estacionamento, você vai para o cinema, ela ora. Eu lembro que o Matheus chegou em casa e falou, mamãe, eu fui fazer a prova, eu não sabia que tinha prova e a professora não conseguiu aplicar a prova. Eu orei e não deu, a professora não conseguiu chegar para aplicar a prova. E eu falava, Deus, como assim? Então ele sempre sempre pedia socorro primeiro em oração. A Bianca da mesma maneira, e é muito bonitinho. Eu lembro que a gente sempre orava assim, Deus, guarda eles na escola, que eles sintam a tua presença, que eles sintam, Jesus, que eles sintam o Senhor do lado deles. E um dia a Bianca tinha 5 anos, ela volta da escola e ela fala assim, mamãe, na hora do recreio, o Carlos Alberto, eu acho, e a Manu estavam do meu lado e a gente foi orar para comer, porque ela estudou na escola cristã. E aí ela disse que sentiu alguém fazendo assim no ombrinho dela. E ela disse que olhou, não era o Carlos Alberto, nem era a Manu. E ela falou assim, mamãe, Jesus estava do meu lado. Eu falei, é mesmo, Bi? O que Jesus fez? Ela falou assim, ele veio no meu ouvido e falou assim, Bibi, a sua mãe tem um caderninho. Fala para ela anotar que com 18 anos eu vou te levar para a África. Gente, eu fiquei assustada. E na hora eu fiquei assim, nossa, onde ela ouviu falar sobre África? Quem que falou para ela sobre isso? E naquele mesmo instante o Espírito Santo me incomodou e ele falou assim, você sempre pede para a gente encontrar com eles na escola. A Bianca carrega um grande chamado que vai precisar de confirmações durante a vida dela. E ali eu falei, Bia, eu tenho um caderninho sim, e eu vou escrever aqui. Ela olhou para mim e falou, mamãe, o que é África? Eu falei, deixa eu te mostrar o que é África, deixa eu te mostrar onde que é a África. E desde esse dia a gente tem lá um caderninho, a gente anotou, eu anotei no caderninho e a gente sabe, eu falei, Bi, com 18 anos, não só você vai, mas a gente vai todo mundo com você em alguma missão que você vai estar fazendo. Eu falei, Deus, já falei, ajuda para que a gente também possa ir. Então a gente tem ver as crianças experimentando, tendo suas experiências com Deus através da oração. E não sempre em momentos lindos, mas sabe, em momentos difíceis, em momentos onde elas estão com um comportamento, talvez um comportamento difícil, um comportamento que precisa de um alinhamento. Então, antes de eu contar a história, a Bianca quer me mostrar, vem cá, Bibi. A Bianca tá aqui e ela quer mostrar ela ganhou, então assim, todo ano, hoje ela tá, fala quantos anos você tem, Bi? 8. A Bibi tem 8 anos, então todo ano ela recebe uma confirmação de Deus sobre a África. Então com 6 anos, foi 6 anos, não foi? 6 anos ela ganhou essa pulseira que tem a África, uma pulseira da Jocum. Eita, tá bem apertadinha, hein, Bi? E chamando a gente providenciar uma outra pulseira para você. E ela nunca tirou essa pulseirinha. Então, com 6 anos, ela ganhou essa pulseira. Com 7 anos, foi o quê? A camiseta. A escola dela fez um trabalho que era da África. E aí ela chegou e falou, mamãe, África de novo. E esse ano, a tia dela deu esse colar, que é o mapa, é a África, na verdade. A África e tem um coraçãozinho. Então, hoje a Bibi tem 8 anos e daqui a 10 anos, né, Bibi? Ela vai lá para a África. Então, assim, são momentos com Deus de cada criança. E não é porque na minha casa, mas com certeza na sua casa vai acontecer isso e muito mais. Então, como é importante a gente ser intencional. E eu estava falando sobre situações difíceis. A gente estava lá na ceia de ações de graças e expectativa e realidade, né? Na expectativa, eu achei que ia ser o jantar, todo mundo agradecendo, lindo, maravilhoso. A realidade foi o seguinte, nós chegamos no restaurante, estava lotado. Fomos pedir a comida
Então, a minha veio, a gente estava comendo um rodízio japonês. Então, tudo que eu pedi, tudo que o Lucas pediu, tudo que a Bibi pediu, chegou. O do Matheus nunca chegava. E aí ele começou a ficar bravo, e aí ele começou a chorar, e aí ele começou a reclamar, e reclamar, e reclamar. Ah, porque não vem, porque é ruim, porque não tô gostando. E eu falei, Teu, a gente tá aqui para ações de graças, e você só reclama. Quantas pessoas queriam estar aqui? Sabe aquela conversa de mãe, né? Já pensou quantas crianças queriam estar comendo e não tem? Quantas pessoas queriam estar aqui e não podem e tal? Não adiantava. Daí eu falei, Deus, e tudo aquilo que a gente ensinou, Senhor, tá se perdendo tudo nesse menino. E naquela hora eu lembrei, eu falei, não, ele precisa aprender a ser grato. Eu falei, Teu, olha só, a murmuração fez com que o povo de Israel não entrasse na terra prometida, porque eles murmuraram, e a Bíblia fala, porque eles murmuraram, eles não entraram na terra prometida. E agora aqui, a sua terra prometida é a sua comidinha, mas você está murmurando tanto que ela não vem. Você está tão cheio de murmuração que você não está sendo abençoado. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar a murmuração por agradecimento? Ele, eu vou agradecer o quê? Eu falei, você vai agradecer que a comida da sua irmã chegou, que a minha comida chegou, que a comida do seu pai chegou. Você vai agradecer porque todas as outras pessoas na mesa já estão comendo. Você vai se alegrar com a felicidade do outro. Aí eu falei, quando você fizer isso de coração, a sua comida vai chegar. Agora um parêntese, gente, eu sabia que a comida ia chegar bem nessa hora? Não, mas eu tinha que contar com algo sobrenatural naquele lugar. E eu falei, vamos lá. Aí ele baixou a cabeça, falou, orou. Eu falei, você orou mesmo? Ele, não, eu não orei de coração. Eu falei, então ore de coração, ore realmente agradecendo. E ele começou, Deus, muito obrigada pela Bibi que está comendo, pela comida que a minha mãe está comendo, pela comida que a mesa do lado está comendo. E aí ele começou a rir, porque ele começou a ver, obrigada porque a mesa do lado está comendo o temaki que eu queria comer, muito obrigada porque ele está comendo e parece gostoso. E eu falando assim, e por dentro eu estava, Deus, me ajuda que o garçom, o próximo garçom que vier, que traga a comida do Matheus, Deus, por favor, por favor, por favor. Gente, não é que quando ele falou amém, e eu falei, agora vamos observar. O próximo garçom que aparecer aqui perto vai trazer a sua comida, porque Deus, ele é fiel. Gente, e eu por dentro, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Pois o garçom veio até a nossa mesa e trouxe a comida do Matheus. Vocês acreditam que ele começou a chorar? E ele começou a chorar. Eu falei, Teu, por que você está chorando? Ele falou assim, eu estou chorando porque eu entendi que eu não posso murmurar. Eu tenho que ser grato. Eu falei, agora vamos agradecer que a sua comida chegou. E olha, veio uma, veio duas, veio três. E aí ele saiu do modo murmuração para o modo agradecimento e ali deu um shift na vida dele. Algo mudou dentro dele, algo foi transformado no coração dele através de uma oração. A gente podia muito bem ali naquele lugar falar, chega, você não vai comer mais nada, a gente vai embora. Podia, já fizemos isso algumas vezes? Não de ir embora, mas já de tirar algumas coisas, já, óbvio que sim. Mas naquele momento ele precisava de um encontro poderoso e sobrenatural com Deus através da oração. Então, a gente quis trazer essa aula para que você pudesse entender. E a minha pergunta primeiro é para você. Como que está a sua vida de oração? Quantas experiências sobrenaturais com Deus através da oração você teve essa semana? Quantas, às vezes, é uma coisinha bobinha, uma vaga de um estacionamento, às vezes é um filminho que você quer assistir, às vezes é uma comidinha gostosa que sua criança quer comer. Não sei. Sabe, seja intencional em orar por tudo, para tudo e por todos, porque Deus, ele é fiel. Então, Mateus 7,7 diz, pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Então, o nosso papel é orar. O papel de Deus é responder sim, imediatamente, não, espere, mas o nosso papel é buscar a Deus. Então, que a gente possa todos os dias sermos intencionais em ter uma vida de oração constantemente com as nossas crianças, ensinando a elas o poder da oração, muito mais do que o como orar. E que a gente possa focar
em ter crianças que saibam e vivem o poder da oração diariamente. Que Deus abençoe e até a próxima aula.